Falar de futebol, mas também a gente está tendo que ter muita paciência, né? Ai, ela tá na área. Oi, Alice, boa tarde. Boa tarde, Polito. Fala, galera. É meio de semana com rodadas estaduais bem movimentados. Bora começar aqui pelo nosso estado. Tivemos 3 jogos com a rede balançando. Vamos ver como foram essas partidas. Na Arena Joinville, o Jack venceu a primeira no Catarinense. O camisa 9 do tricolor, Christian Renato, marcou logo 2 gols. O Concórdia foi descontar somente na segunda etapa. Rangel foi o autor do gol do Galo do Oeste. No Augusto Bauer, a Chapecoense saiu na frente. Mário Sérgio aproveitou a falha do goleiro Matheus Nogueira para fazer 1-0. O Brusque chegou ao empate. DG fez um golaço de falta. Em uma nova falha da defesa do quadricolor, Rafael Carvalheira marcou o segundo do Verdão do Oeste. No estádio Orlando Scarpelli, um jogaço de 5 gols. O Criciúma foi quem abriu o placar, o volante Morelli foi o autor do gol. Eduardo Melo ampliou para os visitantes. Gabriel Santiago descontou para o Furacão do Estreito. Mas Juninho acabou com a possível reação alvinegra, 3-1 para o time carvoeiro. Johnny Douglas até marcou o segundo do time da casa, só que não adiantou nada, porque o jogo terminou assim. Figueirense 2, Criciúma 3. Tá aí, esses foram os jogos com gols dessa rodada do Catarinense. Alisson Francisco já está com a gente para comentar aí sobre o Figueirense. Boa tarde, Alisson. Tudo bem, Alice? Boa tarde, pessoal ligado no nosso Balanço Geral. Olha, 5 gols, né? O jogo até agora, até o momento, com o maior número de gols, com a rede balançando, mas um resultado negativo. Faltou uns detalhes determinantes, né? Umas falhas determinantes. Alice, o Figueirense foi melhor no segundo tempo, tentou equilibrar as forças quando o Criciúma perdeu na questão física, sentindo demais essa preparação que foi curta no sul do estado. Só que se a gente olhar o jogo como um todo, o Criciúma foi superior, até pelo nível dos jogadores que tem em campo. E o Figueirense nessa partida mostrou nitidamente que tem uma situação limitada na temporada, até para ser protagonista no Campeonato Catarinense. O trabalho do Thiago Carvalho começa a ser questionado, porque futebol é resultado. Como o Figueirense vem de 3 rodadas sem vitória, começa a se complicar na briga pela classificação. E aí o torcedor que já está realmente chateado pelas campanhas dos últimos anos, começa a ficar impaciente. Era algo que eu já destacava há algumas semanas aqui mesmo no Balanço Geral. Ontem ficou claro também que o Rodrigo no meio de campo não é a solução do Figueirense. Não pode ser o cara para desafogar ali e fazer essa ligação do setor defensivo com o ataque. Figueirense tem um modelo de jogo que leva tempo para ser adaptado. E Alice, se continuar jogando dessa forma, tentando sair de trás, lá do campo defensivo, tendo essa dificuldade para fazer as ligações, inclusive com os laterais também tendo essa dificuldade, o Yuri errou muito passe ontem, não dá certo. Precisa jogar um pouquinho mais simples. Do Figueirense, vamos passar para o Avaí, então, que vem aí do segundo empate em 0-0, né? A rede não balançou por lá. Veio de 0-0 com o Brusque, agora 0-0 com o Caravaggio. Faltou um futebol, né? Faltou uma vontade. Assim como o Figueirense, o Avaí também entra nesse clássico pressionado pelo resultado, precisando da vitória para afastar qualquer possibilidade de crise. A gente esperava mais desse Avaí. O Avaí contra o Caravaggio, que é o novato do campeonato, não conseguiu se sobrepor. Teve mais posse de bola, mas era aquela posse de bola improdutiva, que não gerava possibilidades reais de gol. O Marquinhos Gabriel precisa vibrar mais, precisa ser essa liderança técnica, chegou para ser o cara, mas até agora não mostrou isso. Wagner Love, mais uma vez, treinador buscou lá no banco, tentou que ele fosse a solução, mas o Wagner Love está errando chute, passe, que é de jogador juvenil, tá? Inacreditável a situação do Avaí, que tem um bom elenco, tem um bom time, mas que dentro de campo não consegue corresponder a esse favoritismo. Dupla da capital, então, indo para um sábado de clássico, além de ter a expectativa do clássico em si, já preocupados aí com os resultados, né? Qualquer derrota, independentemente do lado, vai gerar um problema, uma crise. Não diria uma crise, uma palavra meio forte, mas um problema porque a cobrança vai aumentar tanto na ressacada quanto no Scarpelli para quem perder. Se tiver um empate, aí é dos dois lados. Então, passou a ser cada vez mais, ainda mais, fundamental o resultado positivo no fim de semana nesse jogo.
É o Avaí que, por enquanto, está na 4ª colocação e o Figueirense na 7ª. Hoje a gente ainda tem confronto pela 3ª rodada do Catarinense. Vamos dar uma olhadinha? Temos às 7 horas da noite Barra e Santa Catarina na Arena Barra e um pouquinho mais tarde, às 9 horas, Marcílio Dias e Hercílio Luz se enfrentam no Gigantão das Avenidas. Estadual começando, expectativa grande, muita bola para rolar ainda, né? Mas as grandes surpresas até agora ali, esse Chapecoense e Criciúma, né? Líder e o segundo colocado na tabela de classificação, surpreendendo nesse início do estadual. Criciúma ainda com uma partida a menos. Exatamente. Então tá Fechou, certo. Alice? Amanhã a gente está de volta por aqui. Tá combinado. Tá certo. Agora falando do Paulistão, o clássico que a NDTV Record transmitiu foi na emoção. Nos últimos instantes do jogo, o Palmeiras venceu o Santos na Vila Belmiro e de virada. Bruno Piscinato traz os detalhes pra gente. O jogo foi disputadíssimo. No primeiro tempo, o Guilherme abriu o placar. Guilherme, camisa 10 do Santos. Ele bateu uma falta, a bola desviou na barreira. O Santos saiu na frente na primeira etapa, mas depois o Palmeiras mostrou a força do seu elenco. O Palmeiras empatou. O jogo parecia que ia caminhar para o empate, só que no último minuto, ali nos últimos lances, Richard Rios, o colombiano, acertou um chute de fora da área. A bola entrou no cantinho, garantindo a vitória para o Palmeiras, que segue invicto na competição, 7 pontos. O Palmeiras sai com a vitória, o Santos agora vai ter que juntar os cacos enquanto o Verdão segue adiante. Agora falando em clássico, esse foi o clássico da saudade, já anota aí. Domingo tem mais clássico na Record, tem Corinthians e São Paulo e Corinthians direto do Morumbi. E você sabe, Paulistão, se é jogo grande, tá na tela da Record a partir das 6 horas da tarde. De Santos, Bruno Piscinato. Valeu, Bruno. É isso, Polito. Amanhã a gente tá de volta fazendo aquele esquenta pro fim de semana de clássico na capital. Eu volto contigo. Obrigado, Alice. Até